Graça e paz, meus amigos, estamos em mais um dia para mais um estudo sistemático, conhecendo o amor de Deus, o discipulado. Hoje nós vamos estudar o estudo de número 5, a nova vida, e também o estudo número 8, as promessas de Deus. O estudo número 5 está na página 27 e o estudo número 8 está na página 39. Vamos fazer um paralelo aí entre os estudos propostos. Se você não tem a lição, pode acompanhar em Efésios 4, 22 ao 24. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e se corrompeu por desejos enganosos e serem renovados do modo de pensar e revestidos do novo homem, criado por ser semelhança de Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Ou seja, termos uma nova vida. Deus, através de Jesus Cristo, transforma a pessoa em um novo ser. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele não é um caminho, ele é o caminho. Há um andágio no mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma inverdade. O único caminho que leva a Deus é Jesus. A Bíblia vai nos revelar em João 14,6 que ele, além de ser o caminho, ele é a verdade. Algumas pessoas dizem que existem meias verdades. Eu vou falar uma verdade. Não, a única verdade é Cristo Jesus. E ele é a vida, porque em João, no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 25, diz que quem crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Pois o salvo, aquele que vive para Cristo e em Cristo, ele não morre, ele passa dessa vida para outra. Após o pecado de Adão e Eva no jardim, a morte entrou sobre a face da terra. A morte se instalou na terra. Então a morte hoje é o veículo que nos leva até Deus. Então Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Nele não se encontra mentira, ele é a verdade. Muitas pessoas vivem na dimensão da carne, vivem na dimensão dos seus desejos e não conseguem viver uma vida abundante e nem uma vida nova, porque vivem numa vida velha, numa vida longe do Senhor e precisam então estar em novidade de vida. Efésios 2:1 vai dizer que o velho homem está morto em seus delitos e pecados. E quem está morto encontra-se no estado de insensibilidade, é insensível à voz de Deus. E ele não consegue tomar uma atitude de estar próximo de Deus, porque ele está morto, está moribundo. Mas uma vez que ele ressuscita com Cristo, como diz Colossenses capítulo 3, portanto, se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas de cima, as coisas espirituais, as coisas que estão na palavra de Deus e não as coisas da terra. A graça de Deus mediante Jesus Cristo possibilitou o velho homem a oportunidade de viver uma novidade de vida. O que estava perdido pode ser achado, o doente pode ser curado e o morto pode receber vida. Na experimentação de uma nova vida haverá ainda a demonstração dos frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Quem vive uma novidade de vida, ele precisa ter os frutos do Espírito. E o que é isso? É o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão e é o domínio próprio, que é a temperança. Eu preciso ter esses frutos do Espírito para estar caminhando mais próximo de Deus. Finalmente, cabe a nós a dizer: você quer ter uma novidade de vida?
Você quer se revestir do novo homem? Você quer abandonar as práticas do mundo e caminhar com Deus? Se sim, é a tua resposta, logo então Deus está feliz e você precisa caminhar dentro deste projeto. Nós temos algumas questões na página 29. O que acontece quando a pessoa encontra-se com a verdade? Revela o seu engano, que é mentira que a pessoa está vivendo. Como é a vida do velho homem? Uma vida morta em delitos e pecados. De que maneira o homem pode se tornar uma nova criatura? Pergunta de número 3. Aceitando a Jesus como Salvador e vivendo uma novidade de vida. O que significa ser justo diante de Deus? Ser justificado por Cristo, ou seja, estar vivendo com Cristo. Quais as virtudes do Espírito Santo que pode ser observada na vida de um novo homem? Está lá em Gálatas 5:22. Você pode olhar e escrever conforme você entende. Vamos então ao estudo proposto número 8, as promessas de Deus. Na Bíblia tem pelo menos 8.800 promessas. Promessas de homem para homem, promessas do homem para Deus e promessas de Deus para o homem. Pelo menos 8.800 promessas. E o que é promessa? Promessa é uma palavra de compromisso que alguém faz a outrem. Então, se Deus prometeu algo à vida do ser humano, se ele obedecer a sua palavra, logo então vai acontecer. Se você não tem a lição, na página 39, você pode acompanhar na Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 20. 2 Coríntios 1 e 20. Pois quais foi feitas as promessas? Tantas tem em Cristo assim. Por isso, por meio dele, amém, é pronunciado por vós para a glória de Deus. Pois quantas foram as promessas feitas por Deus? Promessa é uma palavra de compromisso. Existem promessas condicionais e promessas incondicionais. Promessas condicionais depende de mim. Promessas incondicionais não depende de mim. Por exemplo, Jesus falou que iria voltar buscar a sua igreja. Não depende de mim para ele voltar. Depende de mim se preparar para eu ir. Por exemplo, Deus prometeu para Abraão que ia fazer dele uma grande nação. Se ele não saísse da terra dos seus pais, do território da sua família, a promessa não iria se cumprir. Dependeu dele. Por exemplo, Deus prometeu mandar a chuva para o justo e para o injusto. E a chuva veio. Ela não vai depender de mim, mas ela vai vir. Então tem promessas condicionais, que dependem de mim, e promessas incondicionais na Bíblia Sagrada. A história do povo de Deus é marcada por promessas. Deus prometeu em Gênesis 12:2 a promessa a Abraão. Deus também prometeu já lá no Novo Testamento a promessa da vinda de Cristo. No Novo Testamento, o conceito de promessa também é grandemente destacado. Todavia, boa parte das promessas de Deus é apresentada como realidades já cumpridas. Por exemplo, a vida e a morte e a ressurreição de Jesus foi falada na Antiga Aliança, já se cumpriu. Como, por exemplo, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus já se cumpriu. Serve a Deus implica servir a Deus, implica sempre encaminhar sobre a expectativa do cumprimento das promessas de Deus. João 11:25 vai dizer: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Uma promessa estabelecida para o salvo. Ele não morre, mas ele passa desta vida para outra. Temos que crer nas promessas de Deus pela fé, se quisermos receber as bênçãos nelas incluídas. Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então as promessas de Deus estão de pé. Depende de nós alcançarmos elas. Se nós quisermos ter uma família abençoada, precisamos obedecer a palavra. Se quisermos ter bênção na mão, precisamos obedecer a palavra. Deuteronômio 28:8, a bênção cai na mão daquele que obedece.
desce. Então, promessas de Deus têm condicionais e incondicionais. E se nós crer, a bênção vai ser completa. O que é promessa? Uma palavra de compromisso que alguém faz a outra. Página 41. Descreva 2 promessas feitas por Deus ao seu povo na antiga aliança. Você vai dar uma olhada lá em Gênesis 12:12 e Mateus 2:23 e você vai fazer as suas considerações. Apresente uma grande promessa no Novo Testamento, a segunda vinda de Jesus. 4. O que se requer das pessoas para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Perseverança e obediência. 5. De que maneira as promessas de Deus podem ajudar em sua prática cristã? Você vai olhar lá em João 14:1-3 e Tito 2:13 e vai fazer as suas considerações. Um grande abraço. Deus te abençoe. Até o próximo estudo.